Táticas para não desistir de ser organizada. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje para vocês? Porque por muitas vezes a gente começa um processo de organização e não dá continuidade. Acontece até com a academia, né? A gente começa a treinar naquele gás, ai, hoje vai, agora vai, sempre vai, e a gente chega num ponto que para. Eu não sei em qual momento da sua vida que você tá, eu não sei por qual motivo você precisa de uma tática, de uma dica para ser mais organizada. Sei que se você tá aqui é porque você não quer desistir desse processo, né? Você não quer parar de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Que você gostou de colocar uma pequena meta e conseguir cumprir ela, que você se sentiu orgulhosa de ter permanecido dentro desse seu caminho e chegado num lugar bem legal que te fez sentir muito mais confiante e que agora você talvez esteja no momento de um segundo passo. Primeiro, eu gostaria que você entendesse que ser organizado não é ser perfeccionista. Hoje de manhã eu coloquei nos meus stories uma situação real aqui dentro da minha casa. O meu quartinho, que é o famoso quartinho da bagunça, estava completamente desorganizado. E com toda aquela bagunça lá, eu já tinha 12 meses que eu tinha feito um limpa. Eu peguei um container, aqueles container que vem no Cata Tudo, em outros lugares deve chamar outras coisas, e nesse container eu enchi ele de cacareco. Nós estamos em janeiro de 2020 e novamente eu fiz esse processo e novamente eu me assustei, porque está repleto de coisas que a gente não usou durante o ano. Você entra nesse ciclo vicioso de começar a guardar coisas que você não vai utilizar. E dentro desse processo de descoberta, de autoconhecimento, eu posso te dizer com propriedade que eu me descobri perfeccionista. E um perfeccionismo que lá atrás começou com um só querer ser um pouquinho melhor ou fazer um pouquinho melhor. Isso me fez destacar em todos os lugares onde eu passei, onde eu já trabalhei, e foi muito positivo ser perfeccionista, sabe? Porém, chegou um momento da minha vida que eu comecei a acumular ansiedade. O mundo é imperfeito. Nós somos imperfeitos, né? Quando a gente se olha no espelho, um lado é maior que o outro, um jeito é maior que o outro, até o lado do cabelo, quando você corta ele vai crescer desigual. Então, o perfeccionismo chegou a um ponto de me adoecer. Porque de tanto eu buscar ser perfeccionista, de tanto eu querer ser perfeccionista, eu comecei a adoecer de não encontrar coisas no lugar, das pessoas não serem como eu gostaria que elas fossem, de não ter perfeição nas relações, de não ter perfeição nos objetos da casa, de não ter perfeição em vários aspectos da vida. E fisicamente a gente não é perfeito, o mundo não é perfeito. E eu queria abrir esse adendo com vocês sobre ser perfeccionista, porque eu descobri isso num processo de autoconhecimento, eu descobri isso numa terapia. E queria trazer, antes da gente falar sobre como não desistir de ser organizada, a entender se você está nesse ponto, sabe? E se talvez você se identificar com alguns aspectos que eu vou passar agora, era importante que você começasse a entender se isso realmente vai fazer sentido para você, sabe? Eu queria os melhores resultados, eu era 8 ou 80, talvez eu ainda seja, então nesse processo eu quero abandonar esse péssimo hábito. Nesse 8 ou 80, ou tá tudo perfeito, ou não tá nada bom. E aí você entra no desmerecimento daquele pouquinho que você já fez. E o perfeccionismo, ele entra diretamente ligado até a pessoas, sabe? Ao julgamento das pessoas, ao medo do que o outro vai pensar, se ele vai me julgar, o que ele vai dizer da minha postura, como eu tô me portando na frente dessas pessoas.
Outro aspecto importante do perfeccionismo é a autossabotagem. Isso acontece muito. E por que a gente procrastina, né? Então o perfeccionista, ele fica com medo do fracasso, ele começa a produzir um pensamento ou ação de que isso não vai dar certo. Então eu não vou nem começar, porque se eu começar não vai ficar nem bem feito. Então, para não ser bem feito, eu prefiro não fazer. E a gente entra nesse excesso de crítica, sabe? Colocando defeito em tudo, achando ruim tudo, menosprezando nosso próprio esforço. E isso foi um aspecto muito importante, porque nós estamos aqui nesse momento para elevar, sabe? É elevar o seu nível de produtividade, é elevar o pouquinho que você já tem, agregar para você subir um degrauzinho por vez, para você subir um pouquinho por dia, para você aprender a se organizar no seu interior primeiro. E eu percebo que quando a gente começa essa organização de dentro para fora, ela fica mais efetiva. Então, se você sentir que alguns desses aspectos perfeccionistas estão enraizados em você, eu digo para você, existe terapia para isso. Psicólogo não é médico de doido. Pelo contrário, ele nos faz entender qual é a nossa situação emocional atual para poder até dedicar a outros pontos da nossa história, tá? Então, se alguma coisa você se identificou, procure ajuda. Isso vai fazer muita diferença no seu dia. Às vezes a gente pensa até que nós não somos capazes de nada. Tipo, nossa, eu sou uma bosta de ser humano porque eu não tô dando conta de fazer isso ou aquilo outro, sabe? E esse é o ponto do perfeccionismo, que você sai do perfeccionismo saudável. Uma coisa é você pegar uma pilha de papel e você selecionar as coisas e ter um nível de detalhe, sabe? Saber que você está separando as coisas corretamente. Outra coisa é você pegar essa pilha de papel, aí você bate ela na horizontal, bate na vertical, bate, coloca clips de um lado, coloca clips do outro, para ficar perfeito. Para quando você colocar na gaveta, ele estiver perfeitamente igual. E esse nível de perfeccionismo, isso adoece a gente. É isso que não faz bem. E até a descoberta dentro desse mundo de organização é uma terapia para mim, porque eu fico o tempo todo me reforçando. Feito é melhor que o perfeito não feito. Então, um aspecto importante aqui é isso. A gente está aqui para elevar seu nível de produtividade, porque não é fácil. É pesado você sair da sua zona de conforto, sabe? E chegar até aqui e dizer, olha, eu sou desorganizada e por conta dessa desorganização eu não tenho sido produtiva. E o meu objetivo aqui é esse, sabe? É trazer conteúdo para pessoas que, como eu, sofrem não só do perfeccionismo, mas sofrem com os resultados da procrastinação, com a falta de atitude, porque a gente se trava por não ser perfeito. Tá? Agora que vocês já compreenderam que aqui a gente não está buscando esse perfeccionismo, nós vamos continuar a trabalhar os outros aspectos que vão nos fazer a não desistir mais de ser organizadas. Eu venho estudando pessoas que querem ter mais que 24 horas, porque elas estão estressadas de tanto trabalhar, porque elas já pensaram em abandonar o seu negócio próprio, porque elas não se veem trabalhando naquele mesmo lugar o resto da vida, porque querem estudar para concurso público. Esses últimos dias eu tenho conversado muito com uma pessoa que é concurseira, que já foi concurseira ou talvez continue sendo, mas que tem se encontrado dentro dos trabalhos manuais e que está cansada de não ver a cor do dinheiro, né? E pensa em desistir a todo momento de trabalhar em casa, perto da família, porque quer ter mais tempo, quer ter mais qualidade de vida e acredita que se passar num concurso público vai ter tudo isso. E eu posso te dizer, gente, que isso é uma reclamação constante, é geral. E comigo também aconteceu isso. As minhas amigas, as pessoas que me conhecem de perto, sabem que eu trilhei uma linha de desespero, porque eu tenho muitas coisas para fazer, assim como vocês também têm, muitos compromissos financeiros, e aí eu trabalhava, não via a cor do dinheiro, tanto que foi bem interessante. Quando eu contratei a secretária remota, ela falou assim, Gleise, você não te falta dinheiro, tá te faltando organização.
Só que naquele momento eu não tinha entendido, eu queria mesmo era delegar. E você pode delegar, e você deve delegar. Chega um momento no teu trabalho que você precisa fazer isso. Mas naquele momento eu não entendia que isso seria o ponto crucial para me tirar do nível do médio e me fazer subir um degrauzinho na escada, sabe? Então, demandar atividades, buscar uma equipe de parceiras, me orientar dentro desse aspecto do design de interiores, me fez entender que eu precisava elevar isso e eu precisava ter constância, eu precisava continuar a ser organizada, porque eu fazia como vocês, eu comprava agenda, é incrível, eu comprava agenda e 2 meses depois ela virava meu caderninho. E era impressionante como tudo tirava do meu caminho, sabe? Porque você faz, você não vê a cor do dinheiro. Você trabalha e não vê a cor do dinheiro. E aí eu tenho um segundo ponto para entregar aqui para vocês. Eu era professora universitária no curso de RH, gestão comercial, logística, empreendedorismo, e eu dei aula sobre uma matéria chamada modelos de gestão. E o que eu quero falar sobre modelos de gestão? Eu dou risada porque o negócio, assim, sabe quando o trem está na sua cara e você não vê que aquilo é a chave? E foi isso comigo, tá? Para quem não sabe, modelos de gestão são basicamente, tá? São métodos para você gerenciar uma empresa, gerenciar processos, gerenciar pessoas, você implementar um modelo de gestão numa empresa, né? Dentre eles tinha Kanban, tinha Scrum, tinha Oceano Azul, tinha Pareto, tinha 5S e, pasmem, todos eles são métodos de gestão de tempo e produtividade. Como assim? Eu dava aula disso e não estava implementando na minha vida. Agora, se você entende bem essa base, eu quero te fazer uma pergunta. Por qual motivo você quer começar esse processo de organização? No contexto original da palavra motivação, ela é um motivo para ação. E isso me fazia acreditar piamente que eu precisava de um fator externo, ou seja, alguém precisava me dar uma injeção de ânimo para que eu pudesse ser motivada. E tinha que ser convincente, tá? Para eu agir. E se isso não acontecia, eu parava, ou seja, se eu não tivesse uma injeção de ânimo externa, eu não trabalhava. Eu não me sentia motivada. Aí qual era a desculpa? Ai, meu marido não me ajuda. Fator externo, ele não me ajuda, eu não consigo produzir. Ah, porque as minhas filhas são uma colada na outra, eu não tenho ajuda delas, é muito difícil. Não fazia. Foi estudando sobre motivação e alguns autores aí, eu vi uma pesquisa de uns psicólogos da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que eles afirmaram que a motivação é uma necessidade de controle imperativa, ou seja, quando a gente acredita que a gente está no controle, nós nos sentimos mais motivadas. E aí surge o motivo para a ação. Vamos entender esse conceito. Quanto mais eu estou no controle, mais motivada eu me sinto para agir. Então, estar no controle é a nossa primeira dica de hoje. Se vocês acreditam que nenhuma dica foi dada, essa é a primeira, começou. Então, estar no controle é o nosso primeiro combustível. E isso realmente faz todo sentido. Vamos lá. Vamos supor que você ama sorvete. Bom, então faz de conta que essa sorveteria maravilhosa é do lado da sua casa. O sorvete é gostoso, quando você come esse sorvete, você tem a certeza de que ele é o melhor de Cuiabá ou da sua cidade. O valor desse sorvete é muito acessível, ou seja, você não tem problema com o valor dele. Chega na sorveteria, não tem fila, você apenas paga, escolhe o sabor e vai embora. Resumindo, o sorvete está perto, tem um valor acessível, não precisa esperar para comprar. Sendo assim, o que é que você prefere? Escolher o sorvete, ir na sorveteria e escolher o sorvete, ou que alguém te traga o sorvete no sabor que a pessoa quiser? Quando nós estamos no controle da situação, nós temos mais motivação para prosseguir num processo. Então, quando você vai lá e tem o poder de escolher, você está num quadro favorável. E isso ocorre porque a gente se sente mais motivado, quando a gente toma uma decisão a gente fica mais confiante,
Porque cada escolha que nós fazemos aumenta a percepção de controle e de eficácia. Por isso que eu perguntei para vocês, por qual motivo vocês querem começar esse processo de organização? Porque dentro dessa escolha, é isso que vai te dar essa percepção de que você é capaz de fazer isso. É isso que vai te trazer para o momento presente e fazer tomar rédea da decisão que você está tomando. Então, se você quer ser mais organizada, você certamente tem que ter o fator decisão, tá? Então, a organização ela precisa ser uma escolha, porque em primeiro momento você vai dizer, eu quero, eu tô muito motivada, bibibi bobobó, virou o ano, minhas metas para 2020 estão maravilhosamente feitas no meu caderno, eu não tinha um planner, agora eu tenho. E toda essa necessidade de ser mais organizada só vai fazer sentido se você decide fazer isso. Isso que vai te levar mais adiante, tá? O que a gente quer, lembrem-se, é elevar o nosso nível de comprometimento com nós mesmas. É ser um pouco mais do que nós somos ontem, tá bom? Por que é importante você dizer para você mesma? Porque reforça a sua autoconfiança. E por que é importante você dizer para os outros? Porque você começa a se comprometer com uma declaração social. Você disse para as pessoas que isso muda a tua vida. E por qual motivo você não está fazendo? Por qual motivo você não está sendo mais organizada, entendeu? É um exercício que tem valido bastante para mim, tá? Então, quanto mais motivada eu estou, mais eu quero continuar no processo. Então, a motivação e a decisão de querer ser mais produtiva nem sempre basta, tá? É importante fazer um pouquinho mais. É necessário influenciar seu próprio destino por meio das escolhas que você faz, sem culpar fatores externos, ou pelo menos não se apegar a eles, tá? O julgamento externo vai acontecer, o olhar das pessoas vai acontecer. Isso não pode fazer diferença na sua jornada, tá? Por exemplo, tinha alguns anos atrás, eu fiz um treinamento que é, assim, extremamente profundo. Mudou muito a minha relação comigo mesma, sabe? E lá existe um exercício onde você escolhe andar nas brasas. E aí, quando a gente volta lá para afiar o machado, que é o processo de refazer o treinamento, a gente passa por esse momento da brasa novamente, né? E quantas vezes a gente quiser, a gente pode passar. E aí, sempre que eu volto, o esquema é o mesmo. A gente recebe as instruções de segurança e vai para a brasa. O fato é que quando eu faço o protocolo de segurança, ou seja, eu decido me sentir mais segura, eu realmente não machuco o pé, sabe? Realmente não cria bolha, realmente não queima meu pé. Porém, quando eu permito que os pensamentos limitantes invadam o meu ser, o meu pé queima. E quando eu influencio o meu próprio destino, minha própria mentalização, as coisas acontecem exatamente como eu estou pensando que elas precisam acontecer, sabe? Então, quando a gente tem a influência sobre o nosso próprio destino, por meio de escolhas, né? Então, eu escolho ser mais produtiva, eu escolho fazer diferente, eu escolho ter um caminho diferente, nós conseguimos alcançar os objetivos que a gente quer. Então, se você escolheu lá em cima que você quer ser mais produtiva, os motivos que você tem para ser mais produtiva, você precisa saber que quer alcançar essa organização, saber que o perfeccionismo precisa ser saudável, passou disso, atrapalha, procura um profissional para te ajudar, e que seu nível de produtividade aumenta e jamais vai ser perfeito, tá? Que quando eu influencio o meu próprio destino, seja ele positivo, seja ele negativo, eu tenho o resultado que eu realmente estou buscando. Então, se eu entro dentro de um fator onde eu escolho o meu destino, positivo ou negativamente, certamente eu vou conseguir isso. Passagem de avião, sabe? É pessoal intransferível. Você já tentou trocar a sua passagem de avião? Você já tentou mudar o nome do bilhete de avião? É pessoal, é intransferível. Então, não transfira essa responsabilidade de ser produtivo para ninguém. Se é uma decisão sua, o próximo passo agora é ativar o reforço positivo do esforço, sabe? É ativar mentalmente características que a gente precisa
para continuar prosseguindo nesse processo. Então, para alcançar o nível de produtividade, você precisa saber o que você quer, tem que saber que o perfeccionismo precisa ser saudável, tem que gerar um nível de comprometimento através da imperfeição, entender que isso é imperfeito, entender que quando você influencia seu próprio destino, seja ele positivo ou negativamente, você tem o seu resultado e que nós precisamos decidir querer ser mais produtivas e organizadas e que isso é pessoal e intransferível. Você não pode passar isso para ninguém. E agora a gente vai para o próximo passo. Como é que a gente faz isso? Você vai fazer um exercício muito simples, tá? E você começa organizando a sua gaveta, aí no seu escritório, sabe? A mesa que você trabalha, seja a mesa que você trabalha aí a sala de jantar. Para quem não tem mesa, você tem uma caixa onde você guarda seus papezinhos, anota, arruma o cestinho do lápis, arruma um lugar. Hoje, começa arrumando um lugar. Congela os minutinhos e faz a sua gestão de tempo, tá? Controla a sua ansiedade, faz o que precisa ser feito e começa. E esse começar é saber que se eu tenho 3 gavetas, aqui na minha mesa eu tenho 3 gavetas, e se eu pegar 15 minutinhos por dia para organizar uma gaveta por vez, ao final da semana eu tenho organizado as gavetinhas e a minha mesa, porque muitas coisas que ficam na gaveta podem sair daqui para o lixo, dá espaço de coisas que estão em cima da mesa e podem ir para a gaveta. E é um pequeno exercício, né? Porque nós temos aí 2 bons aspectos desse exercício que vão ser muito bons para vocês. O primeiro de todos eles, eu acho que é o melhor, que é o sentir orgulho, né? Por você deixar tudo limpo, tudo organizado. E se você aplicar esses 25 minutinhos todo dia, 15 minutinhos todo dia, em breve seu local de trabalho vai estar assim, muito bacaninha, muito legal, muito gostoso de você começar a trabalhar. E eu ainda te digo mais, se você aplicar isso na casa toda por mais de 21 dias, essa prática de organizar e limpar um pouquinho por dia vai se tornar um hábito. Outro ponto positivo de você começar arrumando a sua gaveta. Você começa a ver o que tem dentro dela, reconhecer onde cada coisa está. E aí você começa a economizar tempo. Por exemplo, eu tinha o hábito de pegar as frutas, trazer do mercado, jogar elas dentro da cuba, tampar, lavar, secar e jogar todas elas no gavetão de frutas lá embaixo. O que acontecia quando eu fazia isso? Elas estavam limpas? Estavam. Elas estavam no lugar ideal dentro da geladeira? Talvez, depende de cada fruta. Tudo sequinho, tudo organizado. Não estava tudo organizado, estava só limpo. Eu não sabia se tinha fruta no fundo, se tinha fruta no meio, se tinha fruta verde, se tinha fruta madura. E eu perdia muito tempo olhando, escolhendo fruta e decidindo o que eu ia comer. Porque no momento que você vê um monte de opção dentro de um lugar só, a sua mente começa a divagar. Nossa, e agora? Que fruta eu vou comer? Porque se eu comer uma laranja, ela é mais ácida e ela tem mais água, mas eu queria uma fruta mais seca, como uma maçã, ou eu queria uma uva, que é um pouco mais ácida, tanto quanto a laranja. Isso faz o seu cérebro sair daquele momento presente. Te faz sair daquela atividade e tira você do seu foco. Então, essa técnica de arrumar a gaveta vai fazer você mentalizar que aquela gaveta tem aquelas coisas, que elas estão naquele lugar por algum motivo, né? E tudo tem que fazer sentido para você. Vai se tornar cada vez mais efetivo. Você vai colocando uma coisinha de cada vez, um passo por dia e as coisas realmente vão acontecendo. Transforme uma obrigação em uma decisão, ou seja, eu decido estar obrigada a fazer isso porque eu reconheço que isso vai ter um bom resultado a longo prazo. E aí você vai se sentir mais automotivada para continuar nesse processo de organização. O processo de organização, ele precisa ser interno, sabe? Ele precisa surgir de dentro para fora. Porque se você tiver com a mente bagunçada, nada para fora fica organizado. Tudo que é fora é reflexo da pessoa que você tem sido hoje. Então, se está desorganizado aqui dentro, aqui fora desorganiza também. Por isso eu te trouxe vários exercícios hoje para te fazer entender por que, por exemplo, ser mais organizado e produtivo é importante para você. Por
que ser mais organizada e produtiva é importante para você, sabe? E essa resposta te leva ao nível de comprometimento que você vai precisar para começar, ou para dar continuidade em todas essas dicas que eu te passei hoje, sabe? Então responde para você mesma, por que ser mais organizada e produtiva vai ser importante para você, tá? Isso é para elevar mesmo, é para você se sentir mais comprometida com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E eu entendo que através dessa organização, todas as outras coisas vêm fluindo. Muda sua mentalidade, acredita no processo, sabe? Toda essa base para você entender as suas reais necessidades é para você entender e se compreender dentro de um objetivo final, que é ser mais organizada e mais produtiva, que é ganhar mais tempo, que é ganhar mais qualidade de vida, para que você todos os dias lembre-se dos motivos que te trouxeram a começar esse processo. E a gente entra no nível, num ciclo, né? Testa, pratica, reforça. Testa, pratica, reforça. E testa para ver se vai dar certo, tá? Desistir é sinal de coragem e força, tá? É abrir mão de excesso de status em prol da própria saúde mental. Não faça isso para ninguém além de você mesma, tá? Não seja mais organizada porque tua mãe pede isso, porque teu pai pede isso, porque teu marido pede isso, porque teus filhos pedem isso. Seja coerente com você mesma, tá? Desistir é sinal de coragem também. Se você achar que não aguenta, para, senta, respira fundo, levanta mais energias e aí começa de novo o seu processo, tá? Só escolha ser a sua melhor versão hoje.